João capítulo 7, a partir do 37. No último dia, o grande dia da festa. Acho que vai ter que baixar um pouquinho aqui. Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha ou não havia sido glorificado. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Ele está presente aqui neste lugar. Você pode se assentar, por favor? Eu estou lutando com esse texto. Já fazem alguns meses, na verdade, que eu estou lutando com esse texto. Porque nós temos a tendência de ler o texto, passar por cima e dizer: Jesus está falando de água, de fonte. O que é isso tudo? Eu tenho batalhado com esse texto, ele tem me atraído quase que diariamente, na verdade. E eu tenho falado aqui algumas vezes e eu creio que hoje Deus quer falar algo com a gente. Sabe, existem momentos em nossas vidas que nós não podemos apenas ler a Bíblia como um livro regular, normal. Na verdade, nunca devemos. Mas existem momentos que nós temos que olhar para aquele texto e ficar nele até que ele fale com a gente. Nós passamos muito batido, muito rápido as palavras de Jesus. E às vezes nós precisamos parar e encarar o texto. Falar: o que é isso? O que Jesus quer falar comigo aqui? Porque quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós meditamos e praticamos a palavra de Deus, mais nós nos apaixonaremos por Deus. Mais nós seremos transformados pela palavra. Nós estamos fazendo um plano de leitura. Começamos, acho, uns 45 dias atrás. Gente, eu já li esses textos várias vezes e de várias formas. E parece que cada vez Deus fala algo diferente. É porque você não pode parar num texto, passar num texto: eu já conheço, eu já sei. Porque a revelação não vem do ler, a revelação vem do entender. É quando você consegue entender o texto. A transformação não vem do ler. Muitos leem e não são transformados, mas a transformação vem da revelação, e a revelação vem do entender. Então você precisa entender para ter a revelação, e ter a revelação para ser transformado. Ei, eu parei nesse texto alguns meses atrás, e como Deus tem falado, tem me desafiado esse texto. Ele tem me desafiado esse texto. Não é ler a Bíblia apenas por ler. Não é ler a Bíblia apenas para que você diga: eu consegui ler a Bíblia durante um ano. Mas é ler a Bíblia para ser transformado por ela. Ei, você diz amém, mas você tem lido a Bíblia? Ei, pastor. Falei só amém de costume, pastor. Não precisava perguntar isso também. Gente, nós falamos que nós amamos a Bíblia, que nós amamos Deus, mas nós não passamos tempo com ela. Nós não passamos tempo na palavra. Ler não é para saber apenas, é para ter revelação e ser transformado à imagem e semelhança do Filho. A palavra toda está escrita para nós, para nos transformar na imagem do Filho, para ter revelação do Filho. Ei, Jesus, Ele está fluindo aqui neste lugar hoje. Você pode até pensar que eu combinei com um louvor cantor só de rio, só de fluir. Mas não é. Capítulo 7 de João começa dizendo que estava perto da festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus disseram para ele: olha, chegou a hora de você aparecer, de você se mostrar.
vai para Jerusalém e se mostra, se identifica com o Messias. E na verdade eles estavam fazendo isso porque a Bíblia fala, se você ler comigo, lá no versículo 5 do capítulo 7, a Bíblia fala que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Irmão, nem todo mundo vai crer em você. Tem pessoas que vão duvidar do chamado que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer, não, mas essa transformação aí é temporária. Não, ele mudou de vida, mas só por conveniência. Eles não vão crer no que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Jesus teve irmão, pastor Teves, depois que Maria teve Jesus, ela teve outros filhos, Tiago é um deles, Judas é outro. Os próprios irmãos tentaram Jesus e falaram, vai para Jerusalém, porque eles sabiam que em Jerusalém estavam querendo matar o Messias. Então não se preocupe quando as pessoas não acreditarem em você. Quem depositou algo na sua vida vai confirmar a obra que ele tem sobre a sua vida. Não, você não entendeu, peraí. Vou repetir de novo. Não ande pelo que os outros acham de você, ande pelo chamado e aquilo que foi depositado em você. Porque Deus depositou algo dentro de você, Ele está fazendo algo em você, e se ninguém acreditar, não importa, o que importa é que Ele está fazendo algo na sua vida. Jesus sabia quem Ele era, por quê? Porque o Pai confirmou, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Pai confirmou, Ele sabia quem Ele era, Ele não era movido nem pela opinião dos mais próximos, dos irmãos. Às vezes as maiores calúnias, as maiores injúrias, às vezes os maiores desafios virão de dentro de casa. De dentro da igreja. Aquela mulher que foi pega no adultério, logo no capítulo 8 aqui, ela foi trazida para dentro da igreja, para fora, no pátio da igreja para ser julgada. Porque às vezes quem quer te matar não é os de fora, é o que estão dentro da igreja. Ei, Jesus, nem era da mensagem isso. Mas Deus está falando. Ei! E Jesus foi e falou para eles, olha, vocês vão primeiro. Eu não vou ainda. Eu sei que algumas versões Jesus fala eu não vou, mas a maioria das versões antigas fala eu ainda não vou. E depois que os seus irmãos foram para a festa dos tabernáculos, diz a Bíblia que Jesus foi para a festa dos tabernáculos. E havia uma divisão muito grande entre os judeus. Uns diziam, ele é o Messias, ninguém fez obra igual a ele. Outros diziam, não, ele é um endemoniado. Olha bem os extremos. Um falava ele é filho de Deus, o outro falava que era endemoniado. Irmão, sempre vão haver opiniões divergentes a seu respeito. Sempre vão pensar, não, ele é de Deus, ele é de demônio, ele é abençoado, ele é atribulado. Sempre vão ter, não importa o que os outros acham de você. Jesus não se movia nem por elogios, nem pela rejeição. Jesus se movia por aquilo que ele sabia que ele tinha para cumprir. A missão determinava o seu propósito. Ei, Jesus. Ei, você fica andando, mas estão felizes comigo, eu vou fazer. Estão chateados, agora eu não faço mais. Irmão, então a missão não foi de Deus, foi do homem. Se o pastor não me elogiou, eu não vou mais fazer. Quem deu a missão? Foi Deus ou foi o pastor? Se foi o pastor, corre, sai. Agora, se foi Deus, meu irmão, não se mova por opiniões. Aleluia. Tinha dois grupos no meio da multidão. Uns queriam já enaltecer Jesus, outros queriam matar Jesus. E no versículo 14, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nós vamos andar aqui no capítulo 7. No versículo 14 do capítulo 7, a Bíblia fala assim, quando a festa estava já na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. E os judeus se maravilhavam e perguntavam, como é que ele conhece tudo isso se ele não estudou, ele não chegou a estudar? A preocupação deles não era com o que Jesus estava falando, mas era como ele sabia aquilo que ele estava falando. Irmãos, você já imaginou Jesus sentado no templo ensinando? Você já imaginou o que era sentar? Paulo falou assim, eu sentava aos pés de Gamaliel. Quando alguém queria dizer que ele aprendeu de alguém muito nobre, ele falava, eu sentava aos pés dessa pessoa, eu aprendia dessa pessoa. A multidão sentava aos pés de Jesus e não estavam entendendo a mensagem, estavam preocupados como ele aprendeu a mensagem. Irmão, Jesus não precisa estudar.
Ele é o autor das Escrituras. Ele não precisava estudar, ele é o fundador da fé. Ele não precisava estudar, ele é a sabedoria eterna. Ele era a própria palavra. Ele estava ensinando o povo acerca de si mesmo e acerca daquilo que ele fez e havia de fazer. Meu irmão, aquele povo não entendeu quem estava ensinando. No meio da festa dos tabernáculos, Jesus se assentou no templo e começou a ensinar. Marque isso. No meio da festa, na metade da festa. Isso é importante, são detalhes importantes para nós marcarmos. Existem dois momentos cruciais neste texto. Um é o versículo 14, o outro o versículo 37. O versículo 14 fala que quando ele estava na metade da festa, ele começa a ensinar. O versículo 37 fala que no final da festa, ele oferece o Espírito. Vocês estão dormindo ou não? A palavra precedeu o Espírito. Ah, Jesus. Não, você não entendeu ainda. Peraí. Uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal. Foi tanto aleluia, tanto glória a Deus. Você não está entendendo. Gente, a Freedom é pentecostal. Olha só. A palavra precede o Espírito. No meio da festa ele começa a dar a palavra. No final da festa ele oferece o Espírito. Ah, Jesus. Você não está entendendo. Muitos querem o Espírito, mas não amam a palavra. Ei, muitos querem o mover, querem o poder, querem os milagres, mas não entendem que primeiro vem a palavra. Jesus ensinou primeiro, para depois oferecer o Espírito. Não pode fluir de você um Espírito que não foi primeiro abalizado, criado, fundamentado na palavra. Ei! Se encha da palavra que ele te enche do Espírito. Ah, pastor, mas eu quero profetizar, eu quero pregar, eu quero falar, pastor, eu quero um microfone, irmão. Se encha da palavra que ele te enche do Espírito. Ele primeiro ensinou a palavra, depois ofereceu o Espírito. São dois momentos cruciais nessa festa. E ele começa a ensinar, e ele começou a falar de quem tinha o enviado e da onde ele tinha vindo. E ele começa a falar, não, eu não dou testemunho de mim próprio, é o Pai quem dá testemunho de mim. E a Bíblia fala que a multidão ficou tão furiosa, que os sacerdotes chamaram os guardas para prender Jesus. Irmão, não parece loucura? Jesus ensinando ali coisas profundas. E porque eles não entendiam, eles mandaram prender Jesus. Mas sabe de uma coisa? Às vezes nós mandamos prender Jesus também. Ah, Jesus. Porque às vezes nós estamos recebendo de Deus palavra, recebendo fogo, recebendo alimento, recebendo vida, e saímos daqui murmurando, e lá em casa estamos murmurando, e falamos mal do irmão, e mal não sei do que, e mal não sei do que, e mal de quem, e apontamos o dedo para todo mundo. Foi o que a multidão fez. A multidão não entendeu o que Jesus estava fazendo, então mandou prender. Às vezes você sai daqui sem entender o que Jesus está fazendo e você manda prender. Ah, Jesus. Ei! Aí no versículo 37, diz que no último dia da festa, fala isso comigo, no último dia, o grande dia da festa. Marca isso, por favor. Versículo 14, na metade da festa. Versículo 37, no último dia, o grande dia da festa. Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A Bíblia não escreve nada por acaso, meus irmãos. Até agora Jesus estava falando de uma maneira normal, civilizada, ensinando. Mas no último dia ele se levanta. Eles ensinavam sentados no templo. No último dia ele se levanta e fala em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E tudo isso que eu estou falando aconteceu na festa dos tabernáculos. Então, para nós entendermos o que isso tudo significa, eu preciso explicar para vocês o que é a festa dos tabernáculos. A palavra tabernáculo significa tendas. É a festa do Sukkot. Ei, Jesus. Era a última de 7 festas que os judeus celebravam durante o ano. Os judeus tinham 7 festas celebratórias durante o ano. E 3 dessas festas eles precisavam migrar de volta para Jerusalém. Todo macho, não importa se ele morasse a 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300, 1000 quilômetros, 3 vezes ao ano, ele precisava ir a Jerusalém adorar. A festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes festas que os judeus observavam e tinham que se apresentar diante do Senhor.
Está lá em Deuteronômio capítulo 16. Uma das festas era a festa dos pães asmos, que era o quê? A Páscoa. A segunda festa era a festa do Pentecoste, que era 50 dias após a Páscoa. E a última festa do ano, e a última festa que eles migravam para Jerusalém, era a festa dos tabernáculos. Essa festa era muito importante, mas muito importante. João 7 diz que eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos, e todo homem israelita precisava voltar para Jerusalém. E eles habitavam em tendas durante 7 dias. Era, na verdade, 8 dias, mas no 8º dia era uma convocação solene. Depois eu vou explicar lá de Esdras. Esdras faz isso também. Eles chegavam no primeiro dia, pegavam ramos, eles construíam suas cabanas e habitavam em cabanas, em tendas, em tabernáculos durante 7 dias em Jerusalém. Santa convocação, adorando o Senhor. Por que eles faziam isso? Deus determinou isso para que eles lembrassem dos 40 anos que eles passaram peregrinos no deserto. 40 anos eles moraram em tendas no deserto, depois que Deus tirou eles do Egito. E isso era uma festa para eles lembrarem do sustento que o Senhor deu, da provisão de Deus durante o tempo que eles passaram no deserto. E ainda mais, isso é muito importante. Se a Siri quer pregar comigo, diz para ela que não, que eu estou com o microfone. A festa dos tabernáculos era a última festa do ano. Ela acabava no outono. Ela acontecia logo após toda a colheita, toda a lavoura. Eles colhiam todos os grãos, eles debulhavam os grãos, eles colhiam todas as uvas, eles espremiam as uvas, e eles vinham depois de toda a colheita a Jerusalém para agradecer ao Senhor pela provisão. Você está entendendo? Diga amém. Eu preciso que você entenda isso, por favor. Era nessa festa que eles traziam todos os dízimos e as ofertas. Por quê? Dízimo e oferta antigamente era de grãos, era de uvas, era de animais. Então, depois das colheitas, eles traziam os dízimos para Jerusalém. E esta festa acontecia logo após toda a colheita. E eles vinham agradecer a Deus pelas chuvas, pela provisão, por tudo que Deus tinha feito. Milhares e milhares de pessoas vinham para Jerusalém. Milhares e milhares de homens eram obrigados a virem a Jerusalém. Alguns traziam suas famílias, outros não. Mas milhares e milhares de pessoas vinham agradecer. Milhares e milhares de pessoas vinham sacrificar. Era tantas pessoas que a Bíblia fala, lá em Levítico, que todos os sacerdotes tinham que servir simultaneamente. Os sacerdotes eram divididos em 24 turnos, e cada um servia no seu turno, mas nas festas principais, todos eles precisavam servir simultaneamente, porque eram muitos e muitos sacrifícios feitos no mesmo dia. Então essa festa era muito importante para o povo de Israel. Só para nós entendermos, foi durante a festa dos tabernáculos que Salomão concluiu o templo. Ei, abra comigo aí, 1 Reis capítulo 8. Gente, eu quero que você tenha paciência comigo hoje, por favor. Eu preciso que você entenda isso. 1 Reis capítulo 8. Foi depois dessa festa, foi nesta festa, melhor, Salomão concluiu o templo do Senhor. Aquele templo que Davi não tinha concluído, que Davi foi proibido de fazer, na verdade, Salomão concluiu. E nesta festa, abra comigo, lá no capítulo 8, olha o que fala no versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Foi durante a festa dos tabernáculos que a glória do Senhor desceu sobre o primeiro templo construído.
A Bíblia fala que Salomão construiu, e quando ele edificou, quando ele consagrou ao Senhor, a glória do Senhor encheu aquele templo, que eles não conseguiam ministrar. Irmãos, quando a glória do Senhor enche um lugar, é difícil cantar, é difícil pregar, é difícil, porque a glória do Senhor satura, ela pesa o ambiente. Aleluia! A glória do Senhor encheu aquele templo, e eles não conseguiam ministrar. Aqui em João capítulo 7, a glória do Senhor estava presente no templo. Não, peraí, você não entendeu, peraí. Vou falar para cá. João capítulo 7, a glória do Senhor estava presente no templo, na pessoa de Jesus Cristo. Só que eles não entenderam que a glória de Deus estava ali. Enquanto eles estavam ministrando, sacrificando, a glória estava ensinando o povo. Ei! Deus estava presente e eles não reconheceram. Irmão, quão triste é quando Deus se faz presente e a gente não reconhece. Pastor, hoje o culto não foi bom. Não, é porque você está todo estragado, porque Deus está presente aqui neste lugar. Pastor, não recebi o louvor. Nunca foi para você, foi para Deus. Ei, venha entregar o seu louvor a Ele. Deus está presente. Muitas vezes nós saímos daqui e não reconhecemos que Ele se faz presente, ensinando a multidão. Jesus. Hey! Aí a Bíblia fala assim, que naquele dia, quando a glória desceu, houve arrependimento, houve renovo, houve transformação, houve choro, houve lágrima. Por quê? Porque a glória do Senhor não é para fazer você sentir bem, é para fazer você sentir mal. Ei, Jesus! Como assim, pastor? A glória do Senhor é para fazer você e eu reconhecemos que nós não somos dignos, nós não merecemos. Quando Ele aparece para nós, nós falamos, ei, Jesus, eu preciso melhorar, eu preciso me purificar, eu preciso ser mais santo. Ei, Jesus! João capítulo 1, versículo 14 fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus estava naquele templo e eles não reconheceram. Mas espera aí, a festa dos tabernáculos foi quando Israel voltou do cativeiro. Eles estavam presos na Babilônia e depois na Síria, e depois pelos medos persas. Eles estavam presos durante 70 anos. E eles voltaram do seu cativeiro para reconstruírem o templo. Foi durante a festa do tabernáculo que o templo foi reconstruído. E Esdras começa a pregar a palavra de Deus. E houve um grande avivamento, confissão de pecados e arrependimento. Peraí, eu quero que você leia comigo. Abra lá em Neemias, por favor, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Eu coloquei para vocês sim, né? Eu quero ler do 1 ao 18, eu vou ler bastante, que eu preciso que você entenda isso. Isso é importante. Quando chegou o 7º mês, do versículo 1, Neemias 8:1, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Então, o primeiro dia do 7º mês, Esdras leu o livro em voz alta. Grave isso, em voz alta. Onde nós ouvimos isso? Jesus. Diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e todos que podiam entender. Não é que podiam ouvir, é que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Diz. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, parecido com esse aqui, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita Matitias, Semar, Ananias, Urias, Uquias, Massaías, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista do povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Reverência à palavra de Deus.
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Não é só ler, é entender, meus irmãos. Algumas pessoas me falam: pastor, eu gosto das suas pregações porque eu entendo. Eu falei: glória a Deus, porque o propósito é que você entenda. Não adianta eu falar palavras bonitas, eu nem sei, mas se eu soubesse, falar palavras difíceis, palavras que você não entende, você vai sair daqui vazio. O meu propósito é que você entenda a palavra e saia daqui transformado pela palavra, porque não é apenas ouvir, é entender o que Deus está falando com você. Os levitas, os obreiros da casa explicavam a palavra, e o povo estava faminto pela palavra. Olha o que fala o 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não hão de prantear nem chorar. Preste atenção nisso, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Foi numa festa de tabernáculos, na festa dos tabernáculos, que o povo ouviu a palavra depois de anos sem ouvir a palavra. E quando eles ouviam a palavra, não era pregação, preste atenção, não era a motivação do pregador, não era a emoção, não era nada disso não, mas é porque quando eles entendiam a palavra, as escamas iam caindo dos seus olhos, os seus ouvidos iam sendo destapados, e eles começaram a prantear e a chorar, porque eles entenderam como nós conseguimos ficar tanto tempo sem a palavra de Deus. E eles choravam e pranteavam, que o governador teve que falar para eles: olha, não é dia de chorar, meu povo, é dia de celebração. Foi na festa de Pentecostes. João capítulo 7. Durante a festa dos tabernáculos, ali estava a palavra, o verbo de Deus, o Logos, ensinando a palavra para o seu povo. Mas o povo estava com o coração endurecido, seus ouvidos tapados. A própria palavra ensinando a palavra. E eles queriam matar Jesus. Você pode entrar aqui, irmão. Você pode ouvir a mesma palavra, cantar os mesmos louvores. Ou você pode sair daqui endurecido. Ou você pode sair daqui quebrantado, deixando Deus falar no seu coração. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração e deixa Deus falar com vocês, pelo menos durante 3 dias, pelo menos. Jesus esteve no templo ensinando a palavra, e eles não creram. Queridos, não é o que Deus não fala com a gente, é que nós não ouvimos Deus falar. Deus fala todos os dias, todas as horas, Deus sempre ama falar conosco, mas nós tapamos os nossos ouvidos. O povo lá de Esdras e Neemias se quebrantaram ao ouvir a palavra. O povo de João capítulo 7 se endureceu ouvindo a palavra. Irmãos, então não é que Deus não fala, é como você recebe a palavra. Ah, Jesus! A palavra que nos transforma, na verdade, é a palavra que nós entendemos e ouvimos e entendemos. Jesus falava no capítulo 7, Jesus estava falando e eles não compreendiam. Eles não compreendiam que Ele era a glória de Deus, a expressão exata do Altíssimo. E durante a festa dos tabernáculos, eles celebravam a provisão de Deus. A festa do tabernáculo foi instituída em agradecimento a Deus, em lembrança do que Ele fez, e para celebrar a provisão de Deus durante todo aquele ano. João capítulo 7 estava presente naquele templo, a maior provisão que Deus deu a toda a humanidade. Estava sentado naquele templo ensinando o povo
a maior provisão que Deus deu à humanidade. Porque quando nós falamos de provisão, nós pensamos em mantimento, nós pensamos em dinheiro, nós pensamos em contas pagas, mas a maior provisão que Deus nos deu foi o seu Filho vir morrer por nós na cruz do Calvário. Estava sentado ali naquele templo, a maior provisão que a humanidade recebeu de Deus. Esta era a festa de celebração de provisão, e a provisão estava na sua frente e eles não o reconheceram. Ah, Jesus! Quantos de nós saímos daqui e não reconhecemos que Jesus é o melhor presente que nós temos? Eu falava com alguém ontem, falava: meu amigo, podem te tirar tudo. Se tirarem tudo, dinheiro, podem tirar tudo que você tem, mas se você tiver Jesus, você ainda tem tudo. Meu amigo, viva realmente aquele salmo que fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O meu filho aprendeu isso em inglês. I have no need. Em inglês faz tanto sentido. The Lord is my shepherd, I shall not want, I have no need. Sabe o que é isso? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Enquanto eu tiver Jesus, nada me falta. Enquanto eu tiver Jesus, nada me falta. Pastor, está faltando pão. Enquanto eu tiver Jesus, eu tenho o pão da vida. Pastor, está faltando água. Enquanto eu tiver Jesus, eu tenho a água da vida. Pastor, está faltando provisão. Enquanto eu tiver Jesus, eu tenho a maior provisão da história da humanidade. Nada me falta. Essa festa era celebrada após o grão ser debulhado e as uvas espremidas. E eles traziam o grão e as uvas e a água, vou falar depois, para adorarem ao Senhor. O grão era usado para fazer os pães. A uva era usada para fazer o vinho. Ah, Jesus. Vocês não entenderam ainda. Não, Jesus. Ei, eles traziam o grão e a uva, mas aquele que estava sentado na frente dele entregaria o corpo e o sangue. Eles não entenderam que não era sobre o grão, não era sobre a uva, era sobre o Filho de Deus que veio entregar o seu corpo e o seu sangue para salvar a humanidade. Ele estava presente ali naquele templo. Queridos, tudo nessa festa apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. E Jesus estava no meio deles e eles não entendiam. Durante a festa dos tabernáculos, todos que vinham de longe traziam seus sacrifícios. E como eu falei, todos os sacerdotes precisavam servir nesses 8 dias de festa, porque eram tantos sacrifícios. E Jesus, que era o sacrifício perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus, estava presente sobre ele, no meio deles. E eles não entendiam. Eles liam a palavra. Eles faziam sacrifícios. Eles celebravam a provisão. Eles celebravam o grão, celebravam o vinho. Mas não entenderam que isso tudo apontava para uma pessoa. Apontava para uma pessoa. Às vezes nós cultuamos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós lemos a Bíblia, nós fazemos tudo que são os rituais, os simbolismos. E não entendemos que isso tudo aponta para uma pessoa. E o nome dele é Jesus. Irmão, você pode sair daqui hoje, não lembrar de nada que eu preguei, mas entenda de uma coisa, que Jesus é a tua provisão, que Jesus é tudo que você precisa, Jesus é a solução para o teu problema, Jesus é a solução para a tua casa, Jesus é tudo o que você precisa. Ei! E no último dia da festa, o grande dia da festa, como nós lemos no versículo 37, Jesus se levantou e disse em alta voz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que Jesus esperou no último dia da festa para falar isso? O que acontece no último dia da festa? Diga comigo: libação. Palavra difícil. Quem quer explicar, por favor? Libação. Libação era uma oferta de sacrifício em adoração a Deus. Não era para pagar pecados, não era por culpa, não era por dívida, era uma oferta em adoração, uma oferta voluntária em adoração. E a libação era feita com 3 ingredientes principais: o grão, a água e o sangue. Meu Deus. Diz. Ei! O sacerdote pegava no último dia da festa
Ele pegava um jarro de ouro e enchia de água. E ele dava 6 voltas ao redor do altar, com aquele jarro de água estendido. Na 6ª volta, outro sacerdote se unia a ele, com um jarro de ouro, maciço, puro, cheio de vinho. E eles davam a 7ª volta juntos, em volta do altar. E quando eles chegavam na frente do altar, eles paravam na frente da rampa. E quando eles subiam a rampa, eles levantavam os jarros de ouro com água e com vinho. E eles, quanto mais eles subiam a rampa para o altar, o povo ia gritando: levante mais alto, mais alto. Porque o prazer do povo era ver a água sendo derramada sobre o altar e o vinho sendo derramado sobre o altar. Ah, Jesus! Então no último dia, Jesus se levanta e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. O que ele estava dizendo? Vocês celebram as festas, são símbolos, são sombras, mas eu estou aqui, eu sou a provisão, eu sou a glória de Deus, eu sou a palavra, eu sou o sacrifício, e eu sou a água derramada no altar por vocês. Ele falou: vocês estão aí tudo chorando, querendo ver a água ser derramada sobre o altar, mas um dia essa água será pregada numa cruz por vocês, e dela vai sair água do seu lado, e sangue vai ser vertido por amor da humanidade. Aleluia! Glória a Deus! E ele falou assim: a água que é derramada sobre esse altar, ela vai ser queimada, porque era feito o sacrifício, derramado a água, derramado o vinho, e aquela água, aquele vinho eram queimados. Ele falou: essa água vai ser queimada, vai ser esquecida, mas a água que eu tenho para vocês, a água que eu vou dar para vocês, vai fazer dentro de vocês uma fonte que jamais cessará. Eu coloco uma fonte dentro de vocês. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu já passei aqui do meu esboço e me perdi. São 3 festas principais. A Páscoa, presta atenção, a Páscoa celebra o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Jesus vindo em forma do Cordeiro de Deus, morrendo por nós. O Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo. E o tabernáculo, o que significa? O tabernáculo celebra que nós estamos aqui de passagem em tendas temporárias, e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Ei! Aí Jesus olha e fala assim: quem tem sede, venha e beba. Olha o simbolismo, gente. Quando o sacerdote pega aquele jarro de ouro, o ouro representava divindade, deidade, representava Deus. Mas dentro do jarro de ouro havia água, representando a humanidade. O ouro representava Deus, a deidade, mas dentro do jarro havia vinho, representando o sangue, representando a humanidade. Aquele jarro que era derramado, aquela água que era derramada, despejada sobre o altar, representava um Deus todo-poderoso, feito de ouro, que por dentro era humano, e estava se entregando num altar por mim e por você. O altar que eles celebravam com o jarro de ouro e com água, um dia se tornou numa cruz, onde um Deus representado pelo ouro, mas envolto em carne e em sangue, se entregou por mim e por você. Ah, você não está entendendo, Jesus, eu não consigo explicar da maneira que eu entendo, Senhor. Eles levavam a água e o vinho para o altar do sacrifício. Jesus ele levou a si mesmo para o altar da cruz. A cruz se tornou o altar do sacrifício, onde a água e a palavra, a água que representa a palavra que saiu do seu lado, e o vinho que representa o seu sangue foi vertido naquele altar. Ah, ele estava no meio dele. Aí ele fala assim: parem de olhar para esse altar aí. Parem de olhar para os rituais, para o simbolismo, para o sacerdote. Parem com isso.
olhem para mim, aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque depois que eu morrer na cruz, eu vou colocar dentro de vocês uma fonte que nunca cessará, vai fluir rios de água viva de dentro de você. É por isso que Jesus se levanta e fala em alta voz. Ele diz: eu quero que vocês entendam que aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, meus irmãos, não é a igreja, não são pessoas, não são os rituais, a fonte é Jesus. Não é o pastor, não são os obreiros, não é o esposo, não é a esposa, não são os filhos. A fonte é Jesus. Ele é a base de tudo, o alicerce da salvação. Ele é o fundamento do evangelho, está lá em Coríntios. Ele é a centralidade do evangelho. Ele é a esperança para a sua vida, ele é a solução para o teu problema. A fonte é Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou não só uma coisa: lá eles estão derramando água e vocês estão apenas assistindo, mas a água que eu der para você vai saciar a sede dentro de você. A água que eles derramam no altar, você apenas assiste. Você apenas vê um homem fazer um ato que simboliza algo e você apenas assiste. Mas a água que eu dou para você, ela faz jorrar de dentro de você e ela sacia a sede da humanidade. Ah, Jesus. Ele é a água para a sua sede, diga amém. Ele é o pão para a sua fome. Ele é o verbo, ele é o cordeiro, ele é o vinho unigênito, primogênito, ele é a vida, ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. E ele diz assim: esta água que vocês celebram, por que eles celebravam a água? Porque eles estavam celebrando as chuvas do ano, que molharam as sementes e fizeram brotar as plantas. Ele falou: essa água que vocês celebram, essa libação que vocês entregam, essa oferta de sacrifício, de agradecimento que vocês entregam, essa água regou sementes e fez as sementes crescerem. Mas a água que eu ofereço traz vida eterna. A água que vocês celebram é capaz de trazer vida a uma semente morta, mas a água que eu dou para vocês é capaz de ressuscitar um homem morto. Romanos 3 diz assim: ninguém é merecedor, todos estavam mortos, todos estavam longe de Deus, afastados de Deus, e Ele nos deu vida. A água que Ele oferece é capaz de ressuscitar não apenas uma semente, mas o maior pecador. Não importa o que você fez, deixou de fazer, o que importa é que quando Jesus entra na sua vida, Ele traz ressurreição para a sua vida. Pastor, eu me sinto como um morto. Não importa, encontre com Jesus. A água que Ele te dá ressuscita até morto, gente. A água que Ele te dá tira você da cova, irmãos. Jesus não nos livrou de afogar. Jesus nos ressuscitou após nós estarmos afogados. Ele foi lá no fundo do mar dos nossos pecados, nos resgatou com mão forte, nos trouxe e soprou o fôlego de vida em nós. Ele não nos ajudou, não jogou apenas uma boia para nós. Ele mergulhou nas profundezas da nossa iniquidade e nos resgatou com mãos fortes. A água que Ele nos dá, irmãos, preste atenção, ressuscita qualquer morto. Então não importa como a sua vida foi até hoje. Ei, Jesus. Não importa o tamanho do teu pecado. Não importa o tamanho da tua transgressão ou da tua rebeldia. Se Jesus entrar na tua vida hoje, Ele vai fazer de você fluir rios de água viva. Você está entendendo? Aleluia! Ele falou: vocês celebram a água que traz vida às sementes. Eu quero trazer vida a homens e mulheres e famílias. Ele falou: rios de água viva fluirão do seu interior. Ezequiel capítulo 47 fala da visão do profeta. Quando o profeta teve a visão, diz que na visão o rio fluía de dentro do templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Melhor, templos de Deus, e que o Espírito Santo habita em vocês.
Ezequiel capítulo 47 fala que os rios fluíam de dentro do templo. E muitas vezes nós lemos essa passagem e nós pensamos que ele está falando de dentro da igreja. E não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo ali é que dentro de mim e de você está fluindo rios. E ele chama o homem para caminhar naquele rio. Gente, presta atenção. Já existe uma fonte dentro de você, mas você precisa decidir caminhar nela. Ele chama o homem para caminhar nos rios que brotaram dentro do homem, dentro do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você está fluindo um rio. E agora ele nos chama para caminhar nele. A medida ou a profundidade que nós caminhamos no rio não depende da igreja, não depende nem de Deus, depende de mim e de você. Eu e você escolhemos quanto nós queremos caminhar nele. Sabe, tem pessoas que recebem o Espírito Santo, que já tem a fonte dentro deles, mas não conseguem se aprofundar. Por quê? Porque eles não conseguem depender de Deus. Eles querem ter os pés no chão. Então eles andam com as águas apenas pelos tornozelos. O que é água por tornozelo? Eu sinto a presença de Deus, eu venho na igreja, eu choro, eu venho na igreja, eu canto. É água por tornozelo. Vir à igreja é o básico do básico do básico do básico. Isso é o que todo mundo deveria fazer. Mas existe algo mais profundo, ele te chama para mais profundo. Quando você entra e a água vai pelo joelho. E depois a água começa a ir pela cintura. E depois as águas começam a subir os seus lombos até que você não consegue mais dar pé. E a Bíblia fala que chega um momento nas águas que só a nado você consegue atravessar o rio. Escute, o rio brota dentro de você. Irmãos do céu, Cleferson não é do pastor. Depois eu te chamo. Não é do pastor. É de você. Ele falou assim, o rio fluía do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele falou, quem vir a mim e beber do seu interior, aquela palavra do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Ei, preste bem atenção, é de você, ele quer fluir de você. Ele quer que o rio que saia de você influencie a sua família, os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas. É de você que ele quer fluir, mas você precisa decidir andar nesse rio. Sabe, uma das coisas que nós entendemos mal é que se nós temos Jesus e não é se Jesus tem nós. A verdade não é se Jesus está em mim, mas se eu estou nele. É se eu estou nele, porque eu tenho que aprender a caminhar nele. Aí Jesus se levanta e grita, oi! Aqui eu estou aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava representando naquele dia tudo o que eles fizeram durante aqueles 8 dias de festa. Jesus estava representando numa pessoa. Ele continua sendo o centro do Evangelho. Diga amém, por favor. Amém. Aleluia, esse rio vai fluir de dentro de você. E agora eu vou terminar. Volta para João capítulo 7, por favor. Ele fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim. Você nota aqui nesse versículo que o fluir depende do crer. Você entendeu isso? O fluir no Espírito depende do crer. Daquilo que você crê, daquilo que você acredita, da sua fé. Crer de acordo com as Escrituras. Tem muitas pessoas crendo em Jesus da sua forma, do seu jeito. Não, mas Jesus eu amo Jesus. Eu só não faço nada que Ele mandou eu fazer, mas eu amo Jesus. Eu só não obedeço a palavra, pastor, mas eu amo Jesus. Aqui ele fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O fluir depende do crer. Nós queremos fluir sem crer.
Nós queremos fluir sem andar com Ele. Nós queremos fluir sem obedecer. Nós queremos fluir sem fazer nada do que Ele mandou. Nós queremos fluir sem conhecê-lo. Irmão, não tem fluir sem crer. Você precisa primeiro crer, porque quem crê obedece. Quem crê age de acordo com a palavra. Quem crê muda a sua vida. Quem crê é transformado. Quem crê busca intimidade. Quem crê anda no rio. Quem crê ama Jesus acima de todas as coisas. Então você precisa crer para depois fluir. É por isso que eu fico tão... com pessoas que começam a profetizar, pessoas que começam a querer ser usado por Deus, mas não tem vida com Deus, não creem em nada que a palavra fala. Irmão, cuidado com esse negócio. Ele não flui quando a crença está oposta às Escrituras. Chegou umas profetas aí esses dias falando que não precisava vir para a igreja. É contra a Escritura. A Escritura fala que nós devemos congregar. Então, se esse profeta fala que não precisa vir para a igreja, então, meu irmão, foge, porque não tem rio fluindo dele, não. Não tem rio fluindo dele, porque ele está crendo contra a Escritura. Ele não flui quando a crença está oposta às Escrituras. Se você não alinhar sua fé com a palavra, os seus achismos com a palavra, o seu caráter com a palavra, a sua vida com a palavra, o Espírito não flui. Ele não flui. Você precisa estar alinhado com a palavra para que ele possa fluir. Ah, Jesus. Fica de pé, por favor. Eles pegavam no último dia da festa, faziam os seus sacrifícios, pegavam o óleo e os grãos e formavam os pães. Eles derramavam água e eles derramavam vinho sobre o altar. No último dia da festa, eles pegavam o pão, a água e o vinho, o sangue, e entregavam ao Senhor em oferta agradável a Deus. Jesus, naquela cruz, se fez pão. Naquela cruz ele se fez água. E naquela cruz ele se fez vinho por mim e por você. Às vezes nós participamos dessa mesa e nós não entendemos o que isso significa. Irmãos, isso aqui não é apenas comer um pão. Não é apenas tomar um pouquinho de suco de uva. Isso é uma aliança que nós fazemos. E muitos de nós estamos como aqueles da multidão, que Jesus está no meio deles e eles estão querendo fazer sacrifícios à parte. Estão querendo derramar água e derramar vinho, enquanto aquele que é a água e o vinho está no meio deles. Muitos de nós comemos este pão, bebemos este cálice, sem discernir o corpo do Senhor. Eles não discerniam quem estava no meio deles naquele dia. Eles não conseguiam discernir que a água viva, que o pão vivo estava no meio deles. Mas hoje nós temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor, de comer do pão e tomar o vinho. E eu quero dizer uma coisa para você: Ele está presente aqui neste lugar. E Ele quer cear comigo e com você nessa manhã. Ele quer cear comigo e com você. Nós podemos dar tanta ênfase aos elementos e esquecemos que a pessoa mais importante é aquele que se assenta na mesa, que nos convida à mesa com Ele. A pessoa mais importante não é o pão, não é o cálice. Esses são elementos simbólicos. Mas a pessoa que convida a gente para se assentar na mesa com Ele se chama Jesus Cristo. E Ele está presente aqui neste lugar. E Ele está te convidando aqui neste lugar. E na verdade Ele está te convidando para que você beba dEle, para que flua rios de água viva dentro de você e você não volte a ter sede. O que é isso, pastor? Para que você não saia daqui triste, para que você não saia daqui sem esperança, para que você não saia daqui abatido, para que você não saia daqui buscando que o mundo sacie a sua sede. Jesus estava dizendo, e Ele está dizendo isso para você hoje: vem a mim e beba. Venha a mim, beba, eu tenho água para você, para saciar o que você está precisando, para saciar a sede que tem dentro de você. Venha a mim
e beba.